Oi, gente, tudo bem? Nós estamos aqui com o nosso episódio de número 19, chegando quase na reta final da nossa série de podcasts de indicações literárias aqui do Papo de Leitor, né? Que é feito aqui pelos alunos da ETEC de Registro, na, na, no projeto, né, Biblioteca Ativa. E hoje nós vamos conversar com dois alunos do ETIM de Administração. Lembrando a quem nos acompanha, né, esse trabalho está sendo feito com os segundos anos do ETIM de Administração e Desenvolvimento de Sistemas. Cada episódio é gravado com uma turma e hoje nós temos a Laisa e o Lucas e eles vão nos apresentar dois livros bem legais, bem bacanas também. Um livro de um grande autor, né, O Idiota, do Dostoiévski, e o Tatuador de Auschwitz, que é a Laisa que vai nos apresentar, que eu não gravei o nome do autor, Laisa. Laisa, aproveitando então, né, para cumprimentar vocês dois, tudo bem, Laisa? Tudo bem, Lucas? Boa tarde, senhora. Tudo bem, sim. Tudo bem? Bom dia, boa tarde. Boa tarde. Então, Laisa, começa contando pra gente quem que escreveu O Tatuador de Auschwitz? Bom, a autora do meu livro é a Heather Morris. Ela nasceu em 1953 na Nova Zelândia, morava em uma pequena vila de Pirongia. Atualmente ela está com 67 anos e morando em Melbourne, na Austrália. Heather sempre foi apaixonada por história de sobrevivência, esperança, etc. Desde mais nova, ela escrevia vários guiões. Mas apenas em 1996 ela fez um curso profissional de. Seu primeiro livro publicado foi O Tatuador de Auschwitz, em 2018, que é um sucesso internacional, com mais de 4 milhões de livros vendidos pelo mundo e traduzido para mais de 52 países. Ela Nossa, também. Liza, então esse livro, o primeiro livro dela, ela publicou já com alguma idade, né? Sim, sim. Ela Interessante. tinha escrito ele bem antes, tipo em 2006, por aí. Só que ela só publicou em 2018. E você falou, eu não entendi direito. Ela escrevia já? Você falou que ela escrevia o que mesmo? Guiões. O que é isso? Então, eu não entendi muito o que é, mas. Então, guiões são tipo roteiros, só que não especifica como qual tipo, né? Pode ser de vários tipos e tal. Uhum, É, entendi. Mas é mas interessante, né? Ela ser uma escritora já bem madura quando publicou o primeiro livro, né? Pode falar, Liza. em 1996, ela fez o seu primeiro curso profissional de escrita. Aí, Entendi. Ela também começou a ser uma escritora com um pouco mais de idade, né? Muito o legal. primeiro livro dela foi O Tatuador de Auschwitz, em 2018. É um sucesso internacional, com mais de 4 milhões de livros vendidos pelo mundo e traduzido para mais de 52 países. Ela também publicou A Viagem de Silka, em 2019, que é na mesma temática de O Tatuador de Auschwitz, só que em uma visão feminina, sabe? Como era na ala das mulheres. Sim, É, entendo. Muito legal. Uma escritora não tão conhecida, mas com uma obra conhecidíssima, né? Você falou 4 milhões de livros, né? Muito legal. Lucas, quem escreveu o seu livro? Qual é o seu livro? Fala um pouco. A gente meio que já sabe quem é o Dostoiévski, né? Mas muita gente pode não saber. Quem que escreveu o seu livro? Bem, o autor do meu livro O Idiota foi Fyodor Mikhailovich Dostoiévski. Me perdoe pelo russo, o nome dele é completamente diferente na tradução russa. Ele nasceu em Moscou em 1821 e morreu em São Petersburgo em 1881. Com certeza ele era um russo bem ferrenho mesmo. Bem, Dostoiévski desde cedo ele leu muito, sempre foi do meio da literatura, os pais incentivaram ele muito e ele depois, por ter um pouco mais de privilégio, conseguiu fazer engenharia militar, lá em São Petersburgo.
Bem, a vida dele também sofreu por parte dos pais dele, que a mãe dele morreu em 1837, quando ele tinha apenas 16 anos, e o pai dele morreu 2 anos depois. Assassinado. O pai dele foi assassinado pelos trabalhadores dele, que ele era médico. Bem, Dostoiévski, ele desde pequeno, ele amou literatura, sempre escreveu e ele foi aumentando a complexidade de suas obras com o passar do tempo. Ao contrário de sua vida, que melhorava um pouco mais. Essas consequências da vida dele, do problema da mãe dele, do pai dele ter sido assassinado, começou a influenciar na obra dele. A casa dele, inclusive, era totalmente religiosa, e isso daí tem muito na obra dele, inclusive no Idiota. Ele foi amplamente conhecido durante essa época do século XIX na Rússia. Muitos autores gigantes mesmo liam ele, faziam críticas, falavam sobre ele. Era muito amplamente conhecido ele. Ele já foi quase assassinado mesmo, quase foi assassinado pelo czar russo. E realmente isso daí leva tudo à consequência do meu livro, O Idiota. Dostoiévski é um dos maiores escritores da história mundial, com seus livros Crime e Castigo, O Idiota e os Irmãos Karamazov sendo super famosos no mundo inteiro, no meio acadêmico, cultural. E o meu livro O Idiota está no meio. O Dostoiévski, como o Lucas falou, né, um grande escritor. A obra dele é vasta, é muito profunda, né? Eu já li algumas coisas do Dostoiévski e assim são livros. Como que eu vou? Não, como definir o Dostoiévski? São livros assim muito densos, né? Traz muito da complexidade humana, né? São clássicos da literatura mundial mesmo, né? Você falou Crime e Castigo, Os Irmãos Karamazov, Ana Karenina, né, que se transformou em filme até, né? Então, assim, é um grande escritor mesmo, um dos mestres da literatura mundial. Agora, deixa eu perguntar um pouquinho, né? Liza, pelo nome do seu livro, a gente já meio que imagina como vai ser a história. Mas conta melhor pra gente o que acontece no Tatuador de Auschwitz. Então, o livro ele conta a história de Leili Sokolov, um jovem judeu eslovaco que foi levado a um campo de concentração aos seus 26 anos em 1942. Ele foi no lugar do irmão dele, né? Porque o irmão dele já era mais velho e já tinha uma família construída e não queria estragar isso. Então ele se ofereceu a ir no lugar do irmão dele. O Leili... Foi ele que se ofereceu, né? Sim. Foi ele que se ofereceu para ir no lugar do irmão. Pensei que o irmão que tinha falado assim, não, pra você. Não, mentira. Mas ele que se ofereceu para ir no lugar do irmão, entendi. Isso. O Leili passou cerca de 3 dias em um vagão com mais de 100 homens, sem água, sem comida e muito menos a higiene. Nem sabia para onde estava indo. Ao chegar no seu destino, que era Auschwitz, os nazistas trocaram o nome dele pelo número 32407. Esse número foi tatuado em seu pulso. Nas primeiras semanas, ele começa fazendo trabalho braçal, ajudava na expansão do campo e passava horas fazendo telhados. Embora o Leili sempre foi muito esperto, então ele já sabia mais ou menos o que estava acontecendo ali dentro. Então ele sempre mantinha um comportamento discreto, porque os nazistas, né, eles tinham um temperamento imprevisível. Uhum. Rosa, deixa eu perguntar uma coisa para você antes que eu esqueça. Assim, o livro ele é contado em terceira pessoa? Ou é o próprio personagem que conta? O personagem que conta a história dele. Sério? E aí deixa eu perguntar, quando ele vai contando assim, né? Porque pra gente é meio esquisito a gente imaginar como que isso se deu, como que eles capturavam os caras, mandavam para o campo de concentração. Quando eles vieram buscar Leili, né? O nome dele? Leili. Como? Leili. Leili.
Quando vieram E, buscar o Leile, o que que eles diziam? Ah, você vai para trabalhar? Era isso a alegação? e eles mandavam Hum, uma carta para casa da família e falava que eles iam recrutar alguém para participar do exército e tal. entendi. Por isso que ele se oferece, né? Porque assim, Isso. ele podia imaginar que seria ruim, mas ele não podia imaginar que seria um campo de concentração, né? É, Entendi. E aí ele vai para lá, naquelas condições que a gente pode imaginar, e você estava falando que ele era muito esperto e discreto, né? Porque, sim. como assim? Pode continuar. Então, ele era muito esperto e discreto, porque, tipo, ao chegar lá, ele viu, né, a situação que era, então ele já imaginou na cabeça dele o que estava acontecendo, entendeu? Pouco tempo depois dele ele chegar em Auschwitz, ele contrai uma febre tifoide e é tratado pelo homem que o tatuou. Esse homem é um francês chamado Pepin. E foi a partir desse dia que o Pepin o chamou para ser seu assistente e começar a tatuar os judeus que chegavam. Um dia, Pepin, ele foi chamado em uma sala e nunca mais voltou. Ele nunca soube o que aconteceu com ele, nem nada. E depois o Lele foi escalado para ser o tatuador principal em seu lugar. O Lele, então, passou a trabalhar na área política da SS. A SS é um dos principais exércitos do governo nazista. Lá ele ganhava mais refeições e dormia em um quarto individual. Até tinha direito a tempo livre quando não tinha prisioneiros para tatuar. Apesar desses aparentes, entre aspas, privilégios, ele fala que nunca se viu como um colaborador, e sim como uma pessoa que estava tentando sobreviver. Além disso, ele era diariamente ameaçado por Joseph Mengele. Mengele era um dos maiores médicos responsável pela seleção das vítimas a serem levadas à câmara de gás e por realizar experimentos nos prisioneiros. Ainda em 1942, chega um vagão com várias mulheres de cabelos raspados e sem roupas. Lele teve que tatuar todas elas, até chegar à garota de número 34902. Ele fica paralisado, encantado com a moça. Tanto que depois de terminar seu serviço, ele vai atrás de saber quem é essa moça. Até que descobre que ela se chama Gita. E está no campo de Birkenau, que fica do lado do campo onde ele estava. Com a ajuda de algumas pessoas do campo, Lele consegue contrabandear cartas para Gita, e essas cartas levaram a encontros escondidos dos militares, né, dos nazistas. Sokolov sempre tentava o máximo dar esperanças para a Gita, já que a mesma tinha dúvidas se conseguiria sair daquele lugar viva. Ao contrário de Leile, que sabia que no fundo iria sobreviver, só não sabia exatamente como. Leile tentou ajudar a maior quantidade de prisioneiros que pôde como tatuador. Usava comidas extras que ganhava para alimentar seus ex-colegas, a Gita e as amigas de Gita. No ano de 1945, os nazistas começaram a despachar os prisioneiros depois que os russos chegaram. A Gita foi uma das selecionadas para deixar Auschwitz. Ele ficou sem nenhuma notícia dela, não sabia nem de onde vinha, apenas seu primeiro nome. E acho que é isso que eu posso falar, senão eu posso dar muito spoiler do que acontece. Sim, entendo. E é que eu queria até ouvir mais, por isso que eu até deixei você falar um pouco mais. E aí eu fiquei pensando, eu falei, eu acho que ela tá falando muito, mas é que a gente fica curioso, né? Eu fico querendo ouvir um pouco mais, assim, ai meu Deus, o que, que vai acontecer? Será que ele vai conseguir salvar ela e tal? Assim, deixa eu só te perguntar uma coisa. O que, que você achou do tom do relato dele? Porque você contando pra gente parece um relato super racional, super assim, imparcial e tal, né? Parece que não tem tanto sofrimento, parece que ele tá contando assim. Uhum. Mas é assim no livro? Ou ele o jeito como ele conta É vai mais ou menos dando. desse jeito mesmo, tipo, ele tenta não deixar muito sofrimento marcado, sabe? Ele é um livro mais leve. Eu achei ele um livro mais leve do que, por exemplo, o Diário de Anne Frank, sabe? Achei ele bem Sim. leve, parado.
Porque, nossa, quando ele fala o tatuador, porque eu vi esse livro, eu vi ele, tinha até na feira de livros do ano passado lá na escola, né? Uhum. E uma das as meninas do terceiro B, nossa, brigaram por esse livro, acabou que a Jaqueline levou, né? Nossa, quando você vê tatuador de Auschwitz, você pensa assim, meu Deus, vai ser um balde de lágrimas. Será que Eu que eu achei também que era assim, até eu começar a ler. Tipo, ele é bem triste. Eu achei ele muito triste mesmo. Só que eu achei que fosse bem mais forte, sabe? sim. Porque na verdade também ele tá apresentando para a gente todo esse universo a partir da perspectiva de alguém que ficou numa situação um pouco mais confortável que os outros, né? Sim, sim. Né? Talvez seja isso. Mas interessante, eu queria saber o que aconteceu com os dois, mas eu vou ver se eu leio então. Ele é Tá. bem forte, afinal. É muito É. triste. Ai, Não, meu. não é tão porque, Ah, não assim, eu não posso fala, falar né, assim Liza? com. Não fala porque que Mas não é assim, triste, né? tá bom, então, não vou falar. Ai, tá bom. Ai, meu Deus, me fiquei me coçando de curiosidade agora. Mas vamos lá. Lucas, e o Idiota? Conta a história de quem? Porque é interessante. Eu sei a história dos outros grandes livros do Dostoiévski. Eu tenho o Idiota aqui em casa, você acredita? Mas eu não sei qual é a história. Como que é a história do o Idiota? A história é realmente muito boa e muito assim. Quando você lê, você é praticamente tu quer continuar lendo, você continua. Uhum. Você uma vez que você começa, você não para. Bem, a história fala do o idiota, é claro, né? O idiota por quê? Bem, o idiota porque é o personagem principal desse livro, o Liev Nikolaevich, que muitos chamam de príncipe Mitikin, ele é um príncipe, descendente de uma família. Não é bem príncipe assim, mas ele é descendente de uma família importante da Rússia. E Aham. ele estava longe da Rússia durante vários anos, porque ele tem uma doença. Ele tem a epilepsia, que é inclusive a doença que o Dostoiévski tem. E ele volta para a Rússia para tentar se reconectar com a sua antiga família. E, inclusive, ele tem 27 anos, ele volta para São Petersburgo para se conectar novamente com a família, né? E ele tá levando apenas uma bagagenzinha, uma caixinha. E ninguém sabe o que tem nessa caixinha. Bem, o primeiro um terço do livro, ó, incrível isso que eu vou falar. O Dostoiévski, o primeiro um terço do livro, as 200 páginas de 600 e poucos, se passa em apenas um dia. Nossa Sim, Senhora! é isso. É bem detalhado, né? Quando Então, ele quer. quando eu li Crime e Castigo também era assim. Eram páginas e mais páginas, numa cena assim muito pequena, ele levava páginas para descrever. E ele vai decorrendo, passando, assim, você fica, nossa, aconteceu tudo isso. Depois eu percebi no final do capítulo que eu percebi, nossa, aconteceu tudo isso em um dia só. Um terço do livro é em 200 páginas só. Bem, aí Nossa. ele tenta se reconectar com a sua família e ele acaba descobrindo uma mulher chamada Anastasia Filipovna. Ela é a mulher mais linda de toda a Rússia. Essa mulher, essa Uhum. Anastasia Filipovna. Só que ela tem diversos problemas, inclusive com o antigo tutor dela, que não fica muito bem explícito, mas pode ser que ele tenha estuprado ela, né, quando ela era menor. Eu não sei direito, mas pelo que eu entendi ela tem diversos problemas, inclusive com ela mesma, mas ela é a mulher mais bonita da Rússia e o coitado do príncipe Mitikin olha um retrato dela e se apaixona por ela. Bem, aí ele vai tentar se reconectar com essa família. Ele encontra diversas pessoas, uma família do general Epantina. São vários nomes russos aqui e eu só vou dar uma passada por cima porque senão vai ficar falando um monte. A general, a mulher desse general super importante, é parente do Mitikin e eles começam a ter uma relação, né? Ela se interessa por ele, assim, se interessa porque ela vê que ela é uma pessoa boa, inclusive ela mesma chama ele de idiota. Ela é uma mulher bem realista.
E a história vai decorrendo. Mas idiota porque ele era muito ingênuo nesse sentido? O príncipe Mitiquim, ele é uma pessoa que seria quase que uma mistura do Dom Quixote com Jesus. Ele é extremamente ortodoxo. Ele é. Ai, caramba, essa é muito boa. A mistura do Dom Quixote com Jesus. Sim, ele é uma pessoa muito boa, só que ele é muito. A pessoa. Chega um momento do livro que um personagem faz algo com ele que você fala: Meu Deus, é impossível alguém perdoar. Ele vai lá e perdoa. 2 vezes ele faz isso. Sim. Nossa, É sério? quase uma situação de morte, de risco de morte, e ele Uhum. perdoa a pessoa. Ele, Viu, ele mas é assim. ele chega a conhecer essa menina que ele fica gostando aí, essa Anastácia? Ou ele só vê ela pela foto? Então, ele tinha 2 competidores pela Anastácia Filipovna. O Gania, que é Gavrila Ardalionite, que é uma pessoa simples, que até o Dostoiévski, no meio do livro, para falar que o personagem é simples, que ele não gostou muito do personagem. Sim, ele faz isso, Dostoiévski. É estranho, é estranho. E Mas ele tem esse conversa personagem. com o leitor, ele conversa com o leitor meio que nem Machado de Assis, sim, é isso? Ele para Sim, e fala assim, olha, eu não gostei desse personagem, viu, sim. leitor? Eu não Uhum. gostei de ter inventado esse personagem, é isso? Sim, e ele fala dos problemas de ser escritor, que ele fala que até o planeta, a humanidade é só cheia de gente comum e que o escritor tem que pegar sempre as pessoas excepcionais, que o livro tá cheio de pessoas com grande personalidade, com caráter, com ideias próprias, inclusive Uhum. tem pessoas que têm características de mentirosas e você percebe a consequência das mentiras dela. E às vezes a pessoa mente no próprio livro e você não sabe se ela tá falando a verdade ou a mentira e você fica desse jeito. Ele não entrega, ele deixa você. Sim, é ótimo, né? Por isso que ele é tão bom, né? E aí Então, o outro competidor que eu tava falando é o Parfum Rogodin, que é um, entre aspas, inimigo do Mitikin, que é o contrário dele. Ele ama a Anastasia Filipovna e ele é inclusive a pessoa que o Mitikin perdoa ele várias vezes. Que é uma pessoa muito má, uma pessoa muito rabugenta, uma pessoa que faz apenas coisas ruins e ele acaba competindo com o Mitikin para ficar com a Anastasia Filipovna. pode continuar. Ah, tá, beleza. Aí, nessa história, você acaba descobrindo que o príncipe Mitikin, ele tem uma grande herança da família dele, uma grande herança para receber, e depois disso você vê as consequências que tem isso nos personagens, porque eles achavam que o Mitikin era apenas um pobre coitado, e de repente, do dia pra noite, ele ficou rico, muito rico. Ele acaba levando a Nastácia Filipovna para Moscou. Ele acaba indo junto com ela porque ele tem pena dela. Sim, no livro ele não sabe se ama ela ou se tem pena. E ele quer ajudar ela e ela não quer se ajudar. Ele leva ela para Moscou, tem vários problemas com ela, ela foge dele. Aí ele acaba tendo que voltar para São Petersburgo para relacionar de novo com a família dele, né? Que é a da General. Que inclusive é uma das melhores personagens desse livro. É sim uma das melhores personagens desse livro, a General Porque ela é muito realista, né? Lizaveta Você falou? Prokofievna. Sim, Hum. ela tem, eu E as esqueci de falar, pessoas, mas elas mudam é que você estava falando, né? Assim, as pessoas elas mudam o comportamento com ele quando ele vai, por ele ficar rico. Isso fica claro no livro, assim ou não? sim, tem umas partes que você vê que as pessoas falam: Nossa, olha só, o idiota, agora alguém tem que casar com esse cara. Inclusive, agora que a relação disso foi a família da General, que elas têm 3 filhas. Elas têm 3 filhas. A Aham. General tem 3 filhas, que são meninas muito bonitas, que é a Alexandra, a Adelaida e a Aglaia Epantina. A Aglaia é uma menina linda que todo mundo fala que ela vai ser tão ou mais bonita que a Anastasia Filipovna. Uma menina super inteligente, culta, todas elas são, mas a Aglaia é uma pessoa bem diferente. E depois no livro você começa a perceber que o príncipe, o idiota Mitikin, começa a se apaixonar por essa Aglaia. Sim, Nossa senhora, que confusão, né? Mas é interessante assim como ele vai conseguindo entrelaçar as coisas.
desenvolver todos esses conflitos, né? E tem a Anastácia, e tem o cara que gosta dela, e tem a outra menina por quem ele pode se apaixonar. Parece ser uma história cheia de reviravoltas, né? Bem interessante. Tem muitas reviravoltas, e algo interessante é que o Dostoiévski, pelo que eu vi, ele começou a escrever esse livro não pelo enredo, ele começou escrevendo os personagens. A primeira coisa que ele fez para fazer todo o livro foi escrever a história de cada um dos personagens. Aí depois ele foi relacionando os dois. Então, é que ele escreveu em 3 meses, né, o livro. Nossa, que legal! 600 páginas em 3 meses. Em 3 meses, 600 páginas. Um livro desse tamanho. Sim, imagino. Muito legal. Mas acho que é bom você não adiantar mais nada não, viu? Porque senão já tá entregando já. Já tô até vendo com quem que ele vai ficar no final já. Nada te prepara pro final do livro. Nada prepara. Ah, é? O final é muito surpreendente? Aquele final lá, nossa senhora. O final é muito surpreendente? É, sim. Nada te prepara pra ele. Eu posso... Não tem como. Mas hoje vocês estão misteriosos, hein? Hoje os 2 livros são, meu Deus, estou muito misteriosos esses 2 livros. Mas isso é legal, né? Porque aí instiga, assim, a gente a ler, né? O Idiota tem aqui em casa. Eu acho que eu vou começar a ler hoje, então, né? Compensa. Já que é tão bom assim, né? Uhum. Mas que legal. Agora, diga para mim, assim, né? Vou começar pela Laisa de novo. Laisa, como que você chegou até esse livro? Como que alguém te indicou o Tatuador de Auschwitz? Não, tipo, eu considero a maneira que eu encontrei esse livro meio estranha, não sei. Porque toda vez que eu entrava no YouTube para assistir qualquer coisa, aparecia o anúncio desse livro para mim. Tipo, toda vez mesmo. Aí teve uma vez que eu decidi abrir, né, o link que aparecia. Aí eu abri, eu vi um pouquinho sobre a resenha e tal. E gostei muito, sabe? Tipo, aí eu fiquei muito curiosa pra saber o que acontecia no final. Aí eu comecei a ler e realmente é muito bom. Nossa, que coisa, né? Tava falando até no outro episódio que a gente gravou, que é legal, né? Esse outro jeito de chegar até os livros, né? Eu acho que para os escritores isso é muito legal também, né? Porque é um alcance que eles não tinham antes, né? De praticamente pegar o livro e colocar na sua cara, assim, ó, viu? Olha esse livro aqui, quem sabe você goste, né? Então a internet, a internet ela possibilitou também isso para os escritores, né? É muito legal isso. Agora, Lucas, como que você chegou? Porque não é muito comum que pessoas da sua idade leiam Dostoiévski, né? Eu não sei se você sabe disso, né? Mas como que você chegou a esse livro? Sora, não ria, tá? Ninguém ria. Eu comecei a ler Dostoiévski por causa de uma tirinha de um livro de português. Sério? Sim, que eu vi uma tirinha de um personagem falando, o que você tem na mente? Ele, eu Dostoiévski. O que o outro que tinha? Eu tinha, sei lá, funk. Aí eu falei, e Dostoiévski? Quem que é esse tal de Dostoiévski? Aí que eu pesquisei, que eu comecei a aprender sobre ele, e eu vi que realmente, inclusive os livros dele caem em muitos vestibulares, é amplamente conhecido na academia. Aí eu falei, nossa, quem será que esse Dostoiévski parece ser bom, né? Interessante, é um romance trágico, é bem diferente. Aí eu comecei a pesquisar os livros de Irmãos Karamazov, O Jogador e Crime e Castigo. Eu falei, nossa, O Idiota, pelo que eu vi, é a introdução para Dostoiévski. Eu falei, então ele deve ser um melhor livro, né, para eu introduzir, para eu começar a ler, claro. para eu aprender os personagens também, aprender sobre os personagens, porque é muito difícil o personagem russo do Dostoiévski de relacionar tudo e entender. Aí eu acabei vendo a oportunidade, que eu acabei achando esse livro e acabei pegando, gostei realmente muito. Inclusive quero ler Irmãos Karamazov e é realmente muito bom. É muito legal. Por causa de uma tirinha, é muito legal. Acho que essas referências, né? Muita coisa assim que eu fui conhecendo, assim, foi exatamente assim, desse jeito. Via alguém comentar num programa de televisão, um personagem de uma novela falava um ditado aqui, o outro citava o Shakespeare ali, entendeu? E aí você começa a ler.
Porque aparece referências muito bobinhas, né? Mas quando você vai se acostumando, aí eu ouvi, alguém falou aqui, há mais coisas entre o céu e a terra do que julga a nossa vã filosofia. Foi o Shakespeare. Foi em Hamlet. Pô, mas o que é esse Hamlet? Por que ele fala isso? Por que todo mundo repete tanto essa frase aí? Quero ver esse negócio. Aí você lê. Aí se descortina um mundo à parte, né? Parece assim que você descobre um outro jeito de enxergar o mundo, as coisas, né? E assim, né? A literatura ela vai se revelando para a gente, né? Das mais variadas formas. Achei muito legal, é muito, muito interessante mesmo, né? É que você tenha uma tirinha e é importante, né? Por isso que eu fico imaginando agora como professora, como é importante, né? Isso estar nos livros didáticos, isso estar você lê um texto para fazer interpretação, você lê um texto fazendo referências, citações, né? Porque isso pode levar o aluno a ampliar o leque dele de conhecimento, de interesse, né? É muito legal, gostei. Agora, eu sei que assim vocês já meio que deram já meio que mostraram pra gente o porquê que vocês gostaram desses dois livros. Mas assim, por que vocês escolheram esse livro para apresentar aqui? Porque lembra, quando eu propus para vocês, vocês podiam escolher qualquer livro, né? Então, mas por que vocês escolheram esse para apresentar? Por que vocês acham que as pessoas deveriam ler esses livros e não outros que vocês já leram? Liza? Eu escolhi esse livro para apresentar porque ele traz um sentimento de esperança, sabe? Porque você vê o desenrolar da história do Leile com a Gita e a positividade, que principalmente o Leile sempre teve desde o começo. E o Leile ainda fala que se não tivesse positividade, se ele não tivesse esperança de conseguir sair daquele lugar, não conseguiria sobreviver nem um dia lá. Isso me motivou, sabe, a apresentar. E eu tenho certeza que quem for ler esse livro vai ter esse mesmo sentimento que eu, porque ele é bem forte, sabe? Sim, e eu imagino assim, né, no cenário em que a gente se encontra, né, com esse ano que a gente viveu, com tudo que tem acontecido, qualquer coisa, qualquer leitura, qualquer conversa, qualquer filme, qualquer atividade que cultive em nós a esperança é obrigatória, né? É muito necessária, né? Porque a gente está precisando, né? A gente está precisando muito, assim, desenvolver, cultivar, manter a esperança, né? Porque o cenário é muito negativo, muito adverso, muito difícil, e aí a gente precisa realmente cultivar a esperança. Lucas, por que você escolheu apresentar o Idiota, então? Esse não é um livro, assim, ele é um livro que sai muito do comum, sabe? Daquela caixinha básica de, o escritor fala, vai passando, apresentando os personagens. Não, esse livro, ele realmente viaja para dentro do ser humano, é incrível as partes que o Dostoiévski escreve, as ideias que ele expõe aqui, é realmente muito bom, e isso daí te força a pensar, te força a se pôr no lugar dos outros, se força a entender, a compreender, e é realmente um livro muito bom para você expandir mesmo sua mente com citações, com diversas formas você expande a sua inteligência e você entende um pouco mais sobre o mundo e sobre o ser humano lendo esse livro e percebe que realmente não é tudo preto no branco. Não é porque a pessoa é totalmente boa que ela vai se dar bem no mundo como a gente está. Esse é um livro que ele pode mudar alguns valores que você tem, ou ele pode expandir eles. E é isso que é realmente bom, que você percebe que tem coisas que você muda de ideia na metade do livro, que o Dostoevsky te convence. E ele faz isso de uma maneira muito natural e você só percebe depois que isso aconteceu. Então acho que deveria ser realmente todos deveriam ler esse livro
Ele é realmente muito bom, muito diferente, e ele é realmente bom, não falando da boca para fora, mas é porque ele realmente expande o que você sabe, o que você não, ele expande muito o que você sabe e o que você não sabe, e ele revela muito do ser humano como um todo. E a Eu acho tristeza que também muito presente nesse livro, é pesado. sim, eu acho que por isso que é um clássico também, né? Acho que ele se torna atemporal exatamente porque ele investiga, ele se aprofunda na natureza humana que é complexa, que é difícil e que é a mesma. Porque você pode até mudar o cenário, você pode até mudar as dificuldades, a época, mas a natureza humana ela é mais ou menos a mesma, né? Com o passar do tempo, né? Mas a gente também é mais ou menos a mesma, mas a gente também não sabe exatamente como ela é. Então, qualquer obra que revele mais, né, de como o ser humano é de verdade, não o que ele aparenta ser, é uma obra muito importante de a gente ler, porque aí a gente também, como você falou, a gente sabe mais, expande o que a gente sabia, muda a ideia que a gente tinha. E a gente, eu não sei, mas eu acredito muito assim que a gente tem eu não lembro exatamente o filósofo que disse que eu sou eu e as minhas circunstâncias. Eu não sou eu uma folha jogada no tempo, né? O que eu sou é muito construído a partir das circunstâncias em que eu vivi, em que eu formei meu caráter e tal. E aí a gente podia juntar essa frase, eu sou eu, as minhas circunstâncias e os livros que eu li. Porque os livros que a gente leu ao longo da nossa formação pode não parecer, mas eles ajudam a construir a nossa visão de mundo, o nosso caráter, eles enriquecem a nossa experiência enquanto ser humano, que nem você falou, né? A gente se coloca no lugar do outro, se coloca no lugar do personagem, né? A Liza falou assim, a gente vê essa história e aí a gente pensa na esperança, porque aquele personagem teve. Então, assim, é impossível uma pessoa que é leitora de verdade, ela não ter dentro dela os livros que ela leu. Ela pode não perceber, mas ela tem dentro dela pedacinhos de cada livro que ela foi lendo ao longo da sua formação, ao longo da vida, né? E isso é mágico, é muito legal que a leitura tenha esse poder, né, de fazer com que a gente se construa, se molde, destrua também, quebre também partes nossas, pensamentos nossos, visões e reconstrua de outra maneira, né? A leitura ela tem esse poder. Muito legal, fiquei muito feliz com o episódio de hoje. Vocês foram muito bons em defender os livros de vocês. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa, fiquem à vontade. Eu queria só dar um aviso aqui para as pessoas que quiserem ler o meu livro, não, ler Dostoiévski, né? O livro é dele. Então, tem um pouco mais de perseverança, porque no começo parece difícil, no começo é complicado mesmo, tem palavras que você não conhece, que você vai ter que escrever num caderninho assim do lado para pesquisar depois. Escreve do lado, porque assim não atrapalha a sua leitura, mas no contexto inteiro você consegue entender. Personagens são muito personagens, realmente. São vários personagens com nomes difíceis, mas realmente depois de um tempo você começa a se acostumar e parece que o personagem está do seu lado. Parece que você conhece ele há anos. É uma mágica, né, que o autor consegue fazer. Parece que você já viu esse personagem e parece que ele tá no seu cotidiano, que é uma pessoa normal como qualquer outra e tá aqui, ó, do seu lado. É realmente isso. Mas quando o livro é bom e é um clássico, é esse efeito mesmo, né? Sim, os personagens são muito memoráveis e tem a perseverança, porque realmente o que ele abre, o que ele te mostra e o final também, nossa, vale muito a pena. O final, principalmente, é coisa de você ficar uma meia hora com o livro fechado pensando no que você acabou de ler. Eu imagino. Eu já passei por isso com alguns livros. Eu acho que isso que você falou é para a vida mesmo, né? É porque às vezes a gente está acostumado a ler determinados livros
que são mais fáceis, que não impõem nenhum tipo de dificuldade, né? E são mais palatáveis. É legal ler esses livros, beleza, tá tudo certo, né? Mas eu acho que é bom também, às vezes, a gente se desafiar. Porque o que acontece muito, principalmente com os leitores jovens, é que, assim, eles ficam muito numa zona de conforto, né? Porque tal livro é difícil, fulano falou que o livro é difícil, cicrano falou que o livro é difícil. Mas é bom a gente enfrentar leituras mais difíceis, né? Em determinado momento, a criança ela precisa passar da papinha para alimentos mais sólidos, né? E a nossa caminhada de leitor, ela também tem que ser assim, né? Você quando é criança, a partir do momento que você vai amadurecendo, a leitura tem que amadurecer também, né? E é importante a gente ter esses desafios pela frente, porque senão a nossa cabeça também vive nessa zona de conforto, daqueles livros mais previsíveis, em que tudo é legal, é divertido, faz você pensar um pouco, mas ele não impõe nenhuma dificuldade. E é preciso ter essa perseverança, né? Por exemplo, quando você lê Grande Sertão Veredas, você precisa de uma dose extra de perseverança, porque senão você quer largar o livro no começo, né? Porque ele impõe dificuldade, mas é bom que a gente tenha essa dificuldade pela frente, para a gente se tornar leitores mais maduros, com uma caminhada leitora mais profunda, porque é uma caminhada mais enriquecedora. Não é porque a gente quer sair dizendo assim, eu li João Guimarães Rosa, olha como eu sou legal, como eu sou inteligente, eu li Dostoiévski. Não é por isso. É porque são livros, são obras que enriquecem a nossa vida, a nossa experiência, né? Então, vale a pena enfrentar essas dificuldades iniciais de uma leitura que exige uma leitura um pouco mais complexa, que exige um pouco mais de atenção da gente, né? É uma ação que vale muito a pena, né? Muito mesmo. Mas obrigada pelo episódio de hoje, gente. Vocês foram ótimos. Eu espero também que quem acompanha aí o nosso podcast tenha gostado do episódio. Se aventure por leituras diferentes. Abram lá a caixinha, de repente, de quando alguém estiver oferecendo livro para você lá na internet. Às vezes você vai ter uma grata surpresa, que nem a Liza teve, né? Prestem mais atenção nas tirinhas, nos textinhos que aparecem no livro didático, porque de repente ele pode levar você a ler Dostoiévski. E vamos embora, né? Vamos ler bastante sempre, porque leitura é vida, né? Gente, até mais. Fiquem bem. Obrigada, Liza. Obrigada, Lucas. Obrigada, Celso, que está aí dando apoio técnico para a gente. A gente fica por aqui. Até o nosso próximo episódio.